Fala galera, meu nome é Fernando Barbosa. Hoje a gente vai falar sobre subtração de números inteiros relativos, ok? Então vamos lá. Subtração. A operação de subtração é uma operação inversa da adição. Para subtrairmos dois números inteiros relativos, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo, beleza? Então vamos lá. Espera que eu subi demais. Então eu botei alguns exemplos aqui, ó. O que ele fala na definição? Para subtrairmos dois números inteiros relativos, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo. Então, ó, vou pegar o primeiro aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Vou pegar o primeiro, que é o mais 8, e vou adicionar o oposto do segundo. O oposto de mais 4 é menos 4. Correto? Então ficaria mais 8 com menos 4. Beleza? Aqui eu tenho sinais diferentes. A gente faz 8 menos 4, 4, e coloca o sinal do maior. Lembra que eu falei? Positivo é o que eu tenho no bolso, negativo é o que eu estou devendo. No caso aqui eu tenho R$ 8 no bolso, estou devendo 4, pago os 4 e continuo com R$ 4. Beleza? Vamos voltar para o segundo exemplo. Repete o primeiro e adiciona o inverso do segundo. Se o segundo era mais 9, vai ficar menos 9. Então, tirando o parêntese, ficaria menos 6 com menos 9. Sinais iguais, eu somo e repito sinal. Correto? Como negativo é o que eu estou devendo, eu estava devendo 6, depois peguei mais 9 emprestado, no total eu estou devendo quanto? 15, menos 15. Novamente aqui, ó, o primeiro e adiciono mais o oposto do segundo. O oposto de menos 2 é mais 2. Isso ficaria como? Mais 15 com mais 2. Sinais iguais, soma tudo e repete sinal. Mais o positivo é o que eu tenho no bolso, é como se eu tivesse R$ 15 no bolso e R$ 2 no outro bolso. Somei tudo, eu estou com R$ 17. Aí tem um outro conteúdo que auxilia a gente na resolução de subtração de números inteiros, que é eliminação de parênteses. Então, qual é a regra? Toda vez que eu tenho o sinal de menos antes do parênteses, está aqui o sinal de menos, ó, antes do parênteses, eu troco o sinal de dentro. Então, se era menos 4, vai ficar mais 4. Sinal de menos antes do parênteses, eu pego o sinal de dentro e troco. Quando o sinal for de mais, eu repito o sinal de dentro. Sinal de mais, eu repito o sinal de dentro. Mais um. Certo? Então, sinal de menos antes do parênteses, eu troco o sinal de dentro. Sinal de mais antes do parênteses, eu repito o sinal de dentro. Isso a gente consegue fazer as subtrações também através desse esquema. Aí eu botei alguns exercícios aqui para a gente treinar, tá bom? Então vamos lá. Sinal de menos antes do parênteses, eu vou trocar esse. Então vai ficar mais 3 e repete o mais 5. Mais 3 com mais 5, soma os 2 e repete sinal. Sinal de mais antes do parênteses, repete o de dentro. Então continua menos 2 e repete o menos 7. Menos 2 com menos 7, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Menos 9. Mais 9 menos mais 3. Ó. Repete o mais 9, não tem nada para fazer com ele. Sinal de menos, troca o sinal de dentro. Escrever aqui, ó, troca. Inverte. Se era mais 3, fica menos 3. Mais 3 menos 3, perdão, mais 9 menos 3 dá mais 6. Então vocês podem ou usar a eliminação de parênteses com a regrinha, sinal de menos troca, sinal de mais mantém. Ou usar a regra da subtração de números inteiros. Eu expliquei as duas para vocês terem essa opção. Embaixo,
Menos 5, repete, não fiz nada com ele. Sinal de mais, repete o de dentro, menos 7. Menos 5 e menos 7 dá menos 12. É como se eu tivesse devendo 5, depois eu peguei mais 7 emprestado, então no total, minha dívida total é 12. Somei dívidas. Aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Ou, como sinal de menos antes do parênteses, o que eu tenho que fazer? Trocar os sinais de dentro, certo? Vou botar aqui, ó. Trocar. Então, fica o menos 3, quando eu trocar, vai ficar mais 3. E o mais 5, quando eu trocar, vai ficar menos 5. Pronto. Eu tenho 3 no bolso e estou devendo 5. Pago os 3 que eu tenho e continuo dever 2. Qual é a regrinha? Subtrai o maior pelo menor e dá o sinal do maior. Beleza? Quando eu falo maior pelo menor, estou falando de maior módulo. Aqui em cima, vocês poderiam também fazer dessa forma. Deixa eu repetir aqui, ó. Menos 3 mais 5. Eu posso primeiro resolver isso aqui. Então, eu continuo com menos do lado de fora. Menos 3 mais 5. Quanto é? Eu estou devendo 3 e tenho 5 no bolso. Vou pagar os 3 e vão me sobrar 2 ainda. Pronto. Agora eu elimino o parênteses. Menos antes do parênteses, troca o sinal de dentro. Era mais 2, ficou menos 2. Só para vocês perceberem que eu tenho essas duas opções para resolver esse tipo de exercício. Ok? Agora eu tenho mais antes do parênteses. O mais antes do parênteses, dos parênteses, eu posso manter os sinais de dentro. Então continua o menos 1 e o mais 7. Menos 1 mais 7, eu estou devendo 1, tenho 7 no bolso. Vou pagar e ainda vai me sobrar 6. Qual seria a outra forma de resolver? Vou fazer aqui do lado. Mais, menos 1, mais 7. Resolvo primeiro o que está do lado de dentro. Repete o mais. Menos 1 mais 7 dá mais 6. Sinal de mais antes do parênteses, mantenho de dentro. Mais 6. Resposta é igual, certo? Em matemática você pode usar qualquer caminho, desde que seja um caminho coerente, vai dar o mesmo resultado. E eu botei uma expressão aqui um pouquinho maior. Eu tenho menos antes do parênteses, então eu vou trocar esse aqui. Então vai ficar menos 4. Era mais 4, troquei e ficou menos 4. Mais antes do parênteses, repete esse. Menos 3. Menos antes do parênteses, troca o sinal de dentro. Era menos 3, vai ficar mais 3. Sinal de menos, troca o sinal de dentro. E o 8 não tem sinal. Mas eu já havia falado lá nas aulas anteriores, se você não olhou, não viu o vídeo, pode dar uma olhadinha. Quando o número não tem sinal nenhum, ele é positivo. Só para lembrar, ó, o mais 8 eu posso escrever apenas 8. Então, dentro do parênteses, eu tenho o mais 8. Quando eu trocar, vai ficar menos 8. Pronto, agora eu resolvo tudo. Eu posso juntar todos os positivos e todos os negativos. Eu posso também ver se tem algum par de números opostos. E eu percebo aqui, ó, o menos 3 e o mais 3. Menos 3 e mais 3, nós sabemos que números opostos ou simétricos, a soma sempre dá quanto? 0, né? Se eu tenho 3 no bolso, estou devendo 3, eu vou pagar, vou ficar sem nada. Então, como eles são opostos, eu posso eliminar aqui, ó, o menos 3 com mais 3, que vai dar 0. O que sobra? Sobra o menos 4 e o menos 8. Como são sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Menos 12. Tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Próxima aula vai ser sobre multiplicação de números inteiros. Até a próxima!